Fala pessoal, Daniel Scott aqui, e você certamente viu na semana passada o vídeo do Lula falando que se o supermercado está caro, você não deveria comprar porque é culpa dos lojistas que estão cobrando mais caro do que eles deveriam, então você tem que educar os lojistas ao não comprar. Esse vídeo foi uma polêmica, mas não é sobre isso que eu quero discutir, é sobre um projeto do governo que, por causa desse vídeo, o governo focou muito nesse projeto e isso deve ser o último prego no caixão das pessoas pobres no Brasil. Vai ferrar com muita gente, vai ferrar com o nosso futuro por muitas décadas. Não é exagero eu afirmar isso e eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Bom, no final do mês, início de fevereiro, o governo soltou um programa que é crédito consignado para trabalhadores do setor privado, tá? E aí, uns dias depois, o Lula foi ao ar, falou aquela besteira de, pô, se tá caro, não compre e tal, a galera ficou puta, até que era da esquerda ficou puta, e isso trouxe uma repercussão negativa muito grande para o governo. E aí, quando traz uma repercussão negativa, o que eles fazem? Eles tentam minimizar dando uma notícia boa. Então, essa notícia do crédito consignado que tinha sido divulgada uns dias antes, eles voltaram a falar. Falaram que iam remodelar isso e que iam soltar crédito para todo mundo. Inclusive, o Lula falou que se o negócio, se o supermercado estava caro, porra, o crédito vai resolver tudo para você. Como assim? Você pega dinheiro emprestado, você vai ter mais dinheiro no bolso, e aí agora as coisas estão baratas, porque você tem mais dinheiro no bolso. Qual o nome disso? É inflação. Mas qual que é a grande... Cara, isso é tão surreal você pensar, mas esse não é o maior problema. Esse não é o maior problema desse programa que o governo anunciou. Tá? Pensa o seguinte, você tem R$1.000 no teu banco, e aí você quer comprar um carro de 10 mil. E aí eu te empresto 20 mil reais. Agora você tem 21 mil. Beleza, você consegue comprar teu carro, consegue comprar outras coisas, você tá cheio de dinheiro, né? Tá cheio de bens, só que as pessoas esquecem que elas vão ter que pagar, vão passar muitos anos pagando. E aí entra esse crédito consignado. A ideia do crédito consignado é o seguinte, é um crédito que ele é atrelado a sua receita, ou seja, o banco ele fala o seguinte, você tem o seu salário aqui, então eu vou combinar com a empresa que te paga esse salário que ela vai me pagar primeiro a tua dívida. Ela vai abater do seu salário a tua dívida. E aí você fica com o que sobrar. Então se você pegou, sei lá, seu salário é 5 mil, você pegou um crédito ali de 20 mil, e aí você está pagando R$500 por mês, a empresa vai pagar R$500 para o banco e vai te pagar R$4.500. Isso é um crédito consignado. Para o setor público, isso funciona muito bem, porque o setor público ninguém é demitido. Então é uma renda que você sabe que vai entrar, o banco sabe que não vai tomar calote porque o setor público vai pagar. É muito difícil tomar calote, por isso que eles conseguem dar juros muito baixos. Mas para o setor privado, não é tanto assim. Por quê? Porque o cara pode ser demitido, porque o cara, mesmo que seja admitido, depois ele pode ir para um emprego que pague menos. Então, ainda assim é um risco altinho para o banco. Mas o grande problema não é nem esse. O grande problema é o seguinte, que a garantia do crédito consignado vai ser o FGTS do trabalhador. E para quem não sabe, o FGTS é uma porcentagem que legalmente o trabalhador ele tem que pagar do salário dele para deixar guardado no governo, sendo que ele não vai poder usar essa grana, a não ser que ele queira, sei lá, comprar um imóvel ou usar como garantia desse consignado. E sempre que eu falo isso, as pessoas falam, pô, mas não é o trabalhador que paga, que nem, não é as empresas que vão ser tributadas, não é você que vai ser tributado na Shopee, é a empresa que vai ser tributada. E o pessoal fala isso da FGTS, não é o trabalhador que paga FGTS, é a empresa que paga FGTS. Porra, não é. Óbvio que não é, porque se
não tivesse FGTS, a empresa ia pagar mais salário para os funcionários. Porque o mercado de trabalho é um leilão. As empresas querem pagar mais, não menos. As empresas querem uma mão de obra boa. E para isso elas estão dispostas a pagar um valor que elas sabem qual é esse valor que elas estão dispostas a pagar. Mas esse não é o ponto de discussão aqui. A grande questão é, e só para não ficar muito confuso, porque eu acho que eu estou sendo um pouco prolixo, a grande questão é, o crédito consignado ele vai ter um FGTS como garantia, que é esse valor que o trabalhador ele tem que pagar do salário, que ele não pode usar essa grana, só que no FGTS ele tem um rendimento de 3% ao ano. Ou seja, se você deixa R$1.000 por mês de FGTS do teu salário, em um ano vai ter, sei lá, R$12.000, põe 3% disso, vai dar R$300 de rentabilidade. Que se você tivesse investido num tesouro direto, você teria 1.500. O FGTS não paga quase nada. Ah, tem a taxa de referência e tal, que seja 3, 4, 5% que o FGTS rende. Ainda assim é muito abaixo, é abaixo da inflação e é abaixo do que você poderia ganhar em um investimento ok, razoável, com liquidez. E o FGTS não tem liquidez. E aí qual que é o problema? O governo ele te obriga a investir num investimento ruim, que paga 3% ao ano, mais taxa de referência 4%, vou colocar 5%. Te paga 5%, e ele vai te dar um crédito, onde esse crédito você vai pagar 40% ao ano, que é os juros do crédito consignado. Ou seja, você tem um dinheiro aqui que não está rendendo, que o governo te obriga a ter esse dinheiro, e o governo vai te emprestar com garantia nesse dinheiro que já é seu, que você não pode usar. Você consegue perceber a insanidade disso? O governo ele não está te deixando usar o teu dinheiro, que não está rendendo, num país com uma inflação alta, para te emprestar, ou seja, para você usar o teu dinheiro que não está rendendo, você tem que pagar 40% ao ano. 40% ao ano é como se o teu dinheiro que você tem R$10.000 lá, no final do ano vai para 6.000. É 40% ao ano. E depois de mais um ano vai para 3.600. Depois de mais um ano vai para, sei lá, cara, 1.800, R$2.000. Teu dinheiro evapora. Quando você pega um crédito com essa taxa de juros, o teu dinheiro evapora. E é surreal que o governo esteja anunciando isso como se fosse algo bom para a população. Eles estão anunciando, você vai poder usar agora um crédito de 40% ao ano para comprar suas coisas e agora as coisas vão ficar magicamente caras. Só que aí esse crédito vai fazer com que a inflação aumente, porque mais dinheiro na economia vai ter mais pessoas gastando, aumenta a inflação. Porque é um aumento artificial. As pessoas não estão ficando mais ricas, elas não estão sendo mais produtivas, elas não estão ganhando a mais o salário, elas só estão adiantando um dinheiro que elas vão ter que pagar no futuro. Tá? Isso é extremamente prejudicial para a economia. Isso vai dar um problema gigante mais para frente em um país onde a gente já tem... Deixa eu só, para confirmar aqui, para eu não falar dados errados, deixa eu ver quanto rende o FGTS ao ano. É isso mesmo, 3% ao ano, mais taxa referencial, que deve ser menos de 2%. Então o FGTS não deve render 5% ao ano, e o empregador tem que depositar 8% do salário do empregado para o FGTS. Então, assim, o empregado paga esses 8% porque ele tem um salário menor. Quanto está a inflação no Brasil hoje? Inflação nos últimos 12 meses. 5%, tá por volta dos 5% a inflação, ou seja, a FGTS rende menos do que a inflação e você não consegue usar essa grana. Então, é isso que vai acontecer. O governo ele está criando um programa que vai ser péssimo para o Brasil no longo prazo, não vai aumentar a nossa produtividade,
vai artificialmente colocar, e essa é a cartilha do governo Lula, artificialmente colocar crédito. Ó, número de inadimplentes do Brasil. 71,8 milhões de brasileiros estão em situação de inadimplência. 71 milhões. Isso dá tipo 1/3 do país está inadimplente. Você vai colocar mais crédito a um juros alto, com uma garantia de um dinheiro que já é dessa pessoa, só que ela não pode usar. Cara, isso está muito errado. Isso está muito, muito errado. E você não vê mídia falando sobre isso, você não vê as pessoas comentando. Esse é o Brasil. Deixa aí suas opiniões, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto. Quero saber de você. Dá uma... Estou voltando agora pro YouTube, então diz o que você acha sobre esse assunto, o que eu deveria falar, se vocês gostam mais de assuntos de política, economia, empreendedorismo, que tipo de assunto seria legal. Deixa uma mensagem aí que dá uma motivação para eu continuar produzindo mais vídeos. Agora eu quero fazer uma nova temporada de vídeos, ficar aí alguns meses postando todo dia. A gente se vê na próxima, como sempre. Muito obrigado por assistir.